amigos, familiares que não puderem entrar aqui agora. Mas pega o link, aproveita que agora é liberado, né? Ó, antigamente, que não era liberado, um monte de gente ficava mandando mensagem pedindo, pode compartilhar, podia liberar para todo mundo. Então, tá liberado. Pega o link, compartilha no grupo dos amigos, da família, envia para todo mundo que você ama, que você quer bem, que quer ver crescendo e prosperando. Bora lá? Vamos rapidinho? Se organize. Se bem que o pessoal que está aqui agora não precisa ouvir o que eu vou falar agora, eu falo no final. Tem muita gente chegando muito tarde, já pega metade do conteúdo, às vezes pega algo fora de contexto e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Por isso que é importante chegar cedinho por aqui às 8 horas da manhã. Eu quero falar sobre a ferramenta mais utilizada pelos crentes ao longo de toda a sua trajetória de vida para crescer e para prosperar. A ferramenta que nós aprendemos que ela é a chave da vitória, que ela é que vira cativeiro, que é através dessa ferramenta que nós prosperamos, que nós avançamos e que crescemos na vida. Só que muita gente passou a vida inteira e está passando a vida usando essa ferramenta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em vigílias, e mesmo assim não mudou nada, que é a oração. Você aprendeu ao longo da sua vida que a oração é a chave da vitória, sim ou não? Você aprendeu que Deus ouve e responde qualquer oração. Você aprendeu que é só orar. Está com dificuldade, vai orar. Está triste, vai orar. Está com problema financeiro, vai orar. Está com problema no casamento, vai orar. Sim ou não? Foi assim ou não que você aprendeu? Responde aí no chat. De repente, foi só eu que aprendi assim, né? Mas interage aí comigo para eu saber que você está aí do outro lado. Então, tudo na oração, tudo na oração. E se as coisas não estão indo tão bem, mas eu estou orando. Aí alguém vai dizer para você, então você precisa orar mais. Nunca é o suficiente. Está sempre faltando. E o que tem de pessoas que se frustram consigo mesmas, se frustram com a sua própria fé por causa disso, o que tem de gente que desanimou do evangelho, desanimou de continuar servindo a Deus por causa disso, não está escrito. Porque imagina que a pessoa está sempre orando, e nunca obtém resposta. Nunca obtém aquilo que ela está pedindo. E a culpa é sempre dela. Não, você está orando menos. Você tem que orar mais. Você orou do jeito errado. Então, será que a oração resolve tudo mesmo? Será que realmente só orar resolve? Nós já falamos na semana passada que oração não substitui a ação. Não adianta você orar se os seus comportamentos, se as suas ações não forem congruentes com a sua oração. Não adianta você orar pedindo prosperidade se você não tem inteligência financeira. Não adianta você orar pedindo um casamento equilibrado se você não tem inteligência emocional. Não adianta você orar pedindo para que Deus te prospere se você não tem nenhum plano, se você não tem nenhum projeto para que, por intermédio dele, Deus te prospere. É por isso que tem gente que ora muito, mas vive a mesma vida há anos. Não porque Deus não tenha poder, não porque Deus não está ouvindo essa oração, mas porque a pessoa está orando sem consciência. Tem pessoas querendo colher milagres, mas vivendo em autossabotagem. A oração, ela não tem a ver apenas com o discurso, com fala. Oração tem a ver com alinhamento. Uma oração inteligente é aquela oração que eu faço ela pedindo para que Deus potencialize aquilo que eu já faço. É quando eu estou orando, pedindo a Deus que haja em meu favor dentro daquilo que eu já estou fazendo. É uma oração inteligente, é uma oração onde eu não peço para Deus fazer aquilo que eu deveria estar fazendo, mas eu ajo, eu me movo, e eu peço para que Deus potencialize as minhas ações e coloque poder no meu movimento. Tem gente orando por prosperidade, mas vivendo sem gestão financeira, por exemplo.
Tem gente orando por relacionamento, mas mantendo orgulho, imaturidade, ego, falta de inteligência emocional. Orando para Deus abrir portas, mas sem preparo profissional, sem competência técnica, sem um currículo que leve as pessoas a contratá-lo. Você quer que Deus faça aquilo que é sua responsabilidade? É isso que você faz quando você ora sem alinhamento. Então, a maior parte das pessoas não recebem por duas razões principais. Primeiro, porque estão pedindo para fazer coisas que Deus não faz. E segundo, estão pedindo errado, estão pedindo mal. Isso se conecta com a primeira, de alguma forma, você já vai entender melhor mais para frente. Como é que é esse negócio de orar pedindo para fazer coisas que Deus não faz? Deus só faz um tipo de coisa. Deus só faz um tipo de coisa. A Bíblia diz, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, Deus só atua na área da impossibilidade. Tudo aquilo que for humanamente possível, Deus não faz. Tudo que é humanamente possível, Deus não age. Deus age naquilo que é impossível. Então, a Bíblia não diz que Deus faz coisas difíceis. A Bíblia não diz que Deus faz coisas improváveis. A Bíblia diz que Deus faz coisas impossíveis. Porque coisas improváveis, coisas espetaculares, coisas difíceis, o ser humano faz também. O ser humano também faz. Agora, aquilo que a capacidade humana em nenhum nível é capaz de fazer, é nessas áreas que Deus atua. Então, o campo de atuação de Deus é o campo do sobrenatural, aquilo que vai além do natural, do metafísico, além do físico, do transcendente, aquilo que transcende o entendimento humano, a força humana, a capacidade humana. É nesse tipo de coisa que Deus age. Quantos de vocês aqui já tiveram orações que nunca foram respondidas? Quantos de vocês, de repente, hoje, nesse momento da sua vida, você está orando e Deus não está respondendo? Aí você fica triste, fica desanimado, e aí começa a buscar por explicações aleatórias para justificar. Ah, deve ser porque não é o tempo ainda, não é da vontade de Deus ainda, não está no plano de Deus, ou eu preciso orar mais, ou eu preciso acrescentar um jejum a essa oração. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes você só está pedindo coisas que Deus realmente não faz. E se você pedir para Deus fazer coisas que ele não faz, logo ele não vai fazer. Aí você vai gastar tempo, vai gastar energia, vai desperdiçar fé, investindo ela naquilo que Deus não faz. E Deus não vai ter misericórdia de você por causa disso. Porque os princípios de Deus estão estabelecidos e eles são eternos e são imutáveis. Se a pessoa está orando errada, é por falta de conhecimento. A Bíblia já disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento, porque lhe faltou conhecimento. Por falta de conhecimento, as pessoas estão orando errado. A oração é uma das armas, um dos poderes mais extraordinários que Deus deu para o ser humano. Porque através da oração, nós conseguimos nos conectar com nós mesmos e nós conseguimos nos conectar com Deus. Através da oração, nós conseguimos nos conectar com a força máxima que Deus colocou dentro de nós, que é o nosso espírito, e ainda conseguimos nos alinhar com o Espírito Santo de Deus. É muito poder, é muito potencial, é algo muito grande, é algo muito extraordinário. Se tem uma coisa que você deveria saber fazer nessa vida, é orar. Porque se você souber orar, você resolve todos os problemas da sua vida. Segundo a neurociência, eu vou falar aqui para você de pesquisa feita por cientistas ateus. Cientistas ateus resolveram estudar o que acontece no cérebro humano quando uma pessoa está em oração. Pegaram pacientes, deram uma injeção de contraste, conectaram eletrodos na cabeça e pediram para eles orar, para analisar o que acontecia no cérebro deles enquanto eles oravam. E chegou à conclusão que enquanto as pessoas oram, há um maior estímulo do lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal, que fica mais ou menos aqui, ele é responsável por equilíbrio emocional, ele é responsável pela qualidade do sono, ele é responsável por resolução de conflitos, ele é responsável por criatividade.
Então, pessoas que oram estimulam mais o seu lobo pré-frontal. Por isso que as pessoas que oram sabem fazer escolhas. Por isso que as pessoas que oram tomam decisões mais sábias. A mesma pesquisa chegou à conclusão que pessoas que oram diariamente, elas têm até 40% menos chance, 40% a menos de chance de desenvolver problemas como ansiedade, depressão e pânico. Tudo isso por causa da oração. Mas uma série de outros benefícios que não vai dar tempo de falar aqui. Isso é a ciência comprovando o que a Bíblia já ensinava, que a oração, quando praticada de maneira correta, ela transforma a nossa vida e começa de dentro para fora. Ela transforma não apenas o nosso espírito, a nossa alma, mas ela transforma o nosso cérebro. Se você orar todos os dias da maneira correta, você vai condicionar, vai recondicionar o seu cérebro. A oração é capaz de reprogramar a mente. E você não deu nenhum uau até agora. Eu vou ter que mudar agora, né? Não pode ser mais uau. Uau, tem outras pessoas usando uau aí. Eu preciso ficar famoso logo, porque eu invento as coisas. Aí uma pessoa mais famosa do que eu me copia, e aí eu que fico como fraudulento depois, porque o outro tem mais audiência do que eu. O que tem de gente aí, eu não vou nem dar ideia mais. De vez em quando eu vou numas mesas aí eu lanço umas ideias, aí o cara tem mais audiência do que eu, aí ele vai lá e copia a minha ideia. Mas brincadeiras à parte, isso é a ciência comprovando o poder da oração. O quanto ela é capaz de transformar a sua mente. Se tem uma coisa, eu repito, que você precisa ser especialista nessa vida, é especialista em orar. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que estando ele a orar num certo... Aconteceu que estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus estão com Jesus, vendo Jesus operar milagres, milagres de todos os tipos. Milagres na saúde, milagres de ressurreição, milagres financeiros, que Jesus um dia precisou pagar um imposto e mandou Pedro pegar o dinheiro na boca do peixe. Falou, vai lá, pesca um peixe, ele vai vir com a moeda e você paga. Eles viram Jesus fazer milagres de todos os tipos. Mas você nunca vai ver eles pedindo para Jesus: Senhor, nos ensina a fazer milagres igual o Senhor faz. Nos ensina a tirar dinheiro da boca do peixe. Nos ensina como ressuscita um morto. Não. Eles não pediram nada disso. Eles não pediram milagre para eles, inclusive. Eu já falei aqui outras vezes. Nenhum dos milagres que Jesus realizou foi na vida de um de seus discípulos. Todos os milagres foram na vida de pessoas de fora. Por que Jesus não operou milagre na vida deles? Porque eles não pediam. Eles nunca pediram milagre para Jesus. Eles nunca pediram milagre para Jesus, porque o foco deles não estava no que Jesus fazia, estava no que Jesus falava e em quem ele era. Eles estavam firmados na palavra de Jesus e na essência de quem era Jesus e não naquilo que Jesus era capaz de fazer. Tanto é que Jesus, depois do segundo milagre da multiplicação de pães e peixes, aumentando muito o número de discípulos, ele observou que muita gente estava seguindo ele só por causa dos milagres que ele operou. Ele olhou para Pedro, Tiago e João e disse: esse povo não está aqui por causa das minhas palavras. Essa multidão que se juntou a nós, eles estão aqui por causa de outras coisas. Eles estão querendo pão e peixe. Eles não entenderam qual que é o nosso propósito aqui. Aí ele vira para a multidão e diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. Aí a maior parte das pessoas vão embora. Você vê que não mudou muita coisa. Hoje em dia ainda é assim. Quais são as igrejas mais lotadas? As igrejas que ensinam a palavra, que ensinam a verdade, que dão instrução, ou as igrejas que vendem milagre, que vendem transformação rápida, que vendem prosperidade? Não mudou muita coisa. A maior parte foi embora. Aí Jesus virou para os discípulos e disse assim: e vocês? Por que vocês não vão embora também?
Por que vocês também não vão? Aí eles olharam para Jesus e eles não disseram assim: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor opera milagres? Para onde nós iremos, se só o Senhor ressuscita mortos? Se só o Senhor tira dinheiro da boca do peixe? Não, não foi isso. Eles disseram: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida? Eles estavam firmados nas palavras de Jesus. Eles estavam firmados naquilo que Jesus ensinava. E quem está firmado na palavra não vive dependendo de milagre. Quem está firmado na palavra é o próprio milagre. É quem realiza, é o idealizador do próprio milagre. É quem manifesta o próprio milagre. Depois que Jesus foi embora, os discípulos operavam os milagres que Jesus operava. Depois que Jesus subiu, até a sombra dos discípulos curavam os enfermos, a sombra de Pedro. Depois que Jesus foi, eles estavam operando, eles eram o próprio milagre, eles já carregavam isso consigo. Eles não estão pedindo isso para Jesus aqui. O que eles pediram para Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Por que eles pediram para Jesus ensinar a orar? Porque eles viam que a vida de Jesus era patrocinada pela oração. Jesus orava o tempo todo, Jesus orava constantemente. Jesus estava o tempo todo em oração. O ministério de Jesus foi um ministério focado em ensino e em oração. Jesus mais fez, mais pregou, mais ensinou e orou, do que fez milagre. Jesus nunca fez uma reunião de milagres. As reuniões de Jesus eram de ensino. Os milagres aconteciam no meio do caminho. As pessoas que estavam no meio do caminho procuravam por Jesus e lá pelo meio do caminho mesmo elas ficavam. Também não seguiam, também não continuavam. A preocupação deles era essa: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que se eles aprendessem a orar como ele orava, eles iriam operar o que ele operava. Eles aprenderam, eles entenderam que o segredo de Jesus era a oração. Assim como também João Batista. Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou seus discípulos. Nós queremos aprender como que ora, como que faz. Você já se preocupou em aprender a orar? Ou você só vai orando aleatoriamente? A maioria das pessoas nem ora. Tem gente que fica 2 horas de joelhos dobrados aí, sem orar, achando que está orando. E tem gente que acha até que tem que dobrar o joelho para orar. Só vale se for de joelho dobrado, só vale se for de pé, só vale se for com a mão assim. Nem sabe o que é oração. Tem gente que não ora, prega para Deus. Tem gente que dobra o joelho e fica lá: Senhor, porque na sua palavra está escrito. Deus não sabe o que está escrito na palavra dele? Está pregando para Deus agora? Está ensinando a Bíblia para o autor da Bíblia? Está pichuru? Está biruleipe? Pregando para Deus. E quando não está pregando para Deus, está fazendo reclamação. Olha a minha vida, olha a minha história, olha a minha situação. É ouvidoria agora. Ou a pessoa está pregando para Deus ou está tratando o lugar da oração como uma ouvidoria. Como um serviço de atendimento ao consumidor. Só com queixa, só com reclamação. Não tem conexão nenhuma. Porque não aprendeu a orar. Aí Jesus foi lá e ensinou. Ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que não era só orar. Tem um jeito certo de orar. E nem vai dar tempo da gente terminar isso hoje aqui. Mas Jesus ensinou. A gente termina amanhã. E ele lhes disse: quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa os nossos pecados, assim como também nós perdoamos qualquer que nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pronto. E o modelo. Ele não falou que é assim, é essa oração que tem que fazer repetidas vezes. Ele deu um exemplo. Tem alguns professores aqui. Quando você ensina, professor, você não dá um exemplo? Você ensina como resolver um problema matemático e dá um exemplo? Jesus deu um exemplo. Quando orar é assim. Esse aqui é o modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. A primeira etapa da oração. Primeira etapa da oração, adoração. Começa adorando. Começa exaltando a Deus. Começa reconhecendo a grandeza dele. Começa dizendo o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto você reconhece que ele é, quem ele é e como ele é. Então, primeiro você adora. Depois você agradece. E depois você pede. Adoração, gratidão e petição. A petição é só no final. Só no final. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos. E olha só, tem um segredo, né? Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Então, quem não dá perdão, não tem perdão. Quem guarda rancor, não tem perdão. Quem não libera perdão, não tem perdão. Então, toma cuidado com isso. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, tem petição só no final. Ele ensinou que a oração tem que ter 3 passos. Exaltação, adoração, gratidão e petição. Você já começa pedindo. Tem gente que já dobra o joelho e já começa pedindo já. Senhor, eu venho na sua presença, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Já começou pedindo. Ah, mas eu estou pedindo perdão pelo pecado, mas está pedindo, não está? Você gosta de pessoas que chegam na sua vida só para te pedir? Você gosta de pessoas que já te abordam, já te pedindo? Você não gosta. A gente cria conexão com pessoas que nos procuram só para pedir. Você acha isso bonito? Você acha isso ético? Você acha isso moral? Tem gente que tem orações antiéticas e imorais. Só se apresenta diante de Deus para pedir. Sabe aquele amigo folgado que só te procura quando precisa? Que só te procura para pedir? A maioria dos crentes é assim. Quando eles precisam e quando eles querem pedir algo, eles intensificam a oração. Eles começam a orar mais. E aqueles que não oravam passam a orar, aqueles que já oravam um pouquinho começam a orar mais. E depois não recebe e não sabe por quê. Não tem uma vida de oração, não tem conexão espiritual na sua oração, só quer desabafar, só quer reclamar, só quer pedir. Por isso que não alcança. Olha o que Tiago disse. E amanhã a gente vai trabalhar a partir disso aqui, que o nosso tempo já estourou. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês pedem e não recebem, ele está dizendo em outras palavras, porque vocês estão pedindo do jeito errado, estão pedindo mal, estão pedindo do jeito errado, estão pedindo a coisa errada e para o propósito errado. Então, aqui, Jesus ensinou o modelo da oração. E Tiago e outros versículos que a gente vai trabalhar amanhã ensina como que é a oração correta, como que é a oração adequada. O que que eu insiro na oração? Olha o que ele diz aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares nos vossos próprios deleites. Você pede mal porque você pede só para si. Aquilo que você pede é para os seus próprios deleites, é para o seu ego. Tem mulher, por exemplo, que ora para Jesus salvar o marido, e não é porque ela quer que ele alcance a salvação, não. É porque ela quer parar de apanhar. É porque ela quer parar de ser traída. Ela está pensando nela. Eu sei que eu usei um exemplo exagerado aqui, mas percebe que o propósito aqui não é a salvação. O propósito aqui não é o evangelho. O propósito aqui não é a remissão. O propósito aqui é ela se livrar. E ela não precisa de oração para isso. Mulher que vive em relacionamento, você precisa de oração para isso. Precisa de polícia. Precisa de delegado. Precisa de viatura. Né? Ou precisa de um irmão mais velho, né? Ou de um pai, que também resolvem isso aí de vez em quando. Então, não é oração que resolve isso. Tem gente que está orando para Deus abençoar ele, para ele construir um grande negócio, mas ele só está pensando no que ele vai trazer para si. Ele não está pensando no coletivo. Se você for observar na história, todas as pessoas que prosperaram abundantemente estavam construindo coisas que não eram apenas para si. A Microsoft do Bill Gates foi só para ele? Ou foi para o mundo inteiro? Ou você nunca usou o Windows? Para nada na vida. A Apple, o Steve Jobs construiu só para ele? Ou você também usufrui
dos benefícios do iPhone, do iPad, de todas as outras tecnologias desenvolvidas por ele. A Tesla, a SpaceX, as empresas do Elon Musk beneficiaram apenas a ele ou beneficiaram o mundo inteiro? Eu não sei se você sabe, mas o cara que mais investe no mundo em tecnologia para cura de doenças e para desenvolvimento de vacina é o Bill Gates. Eu estou falando de pessoas que construíram coisas gigantescas, gigantescas. E não foi só para si. O que eles construíram abarcaram muitas outras pessoas. O Facebook, o Instagram, o Mark Zuckerberg, beneficiou apenas a ele ou foi um projeto que beneficiou o mundo inteiro, beneficiou outras pessoas? Aquilo que você pede envolve só você? Tem a ver apenas com você? Pergunte para você mesmo, aquilo que você quer que Deus te dá, beneficia só você ou melhora o mundo? Ou melhora a sua família? Ou melhora a vida de outras pessoas? Olha o que Deus falou para Abraão. Eu te abençoarei, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te abençoar porque através de você outras pessoas serão abençoadas. Eu vou te prosperar porque através de você outras pessoas prosperarão. Eu vou te levantar porque através de você eu vou beneficiar o meu reino. Deus não responde interesses pessoais, Deus responde propósitos. O negócio de Deus não é individual, o negócio de Deus é coletivo. E ele não está conectado com interesses egoístas, mas ele está conectado com propósitos que beneficiem a outras pessoas também. Nós servimos a Deus servindo pessoas. E tudo que nós fazemos que está conectado com os propósitos de Deus, pode ter certeza que Deus acelera esses propósitos, que Deus acelera esses negócios. Amém? Vamos ficar por aqui por hoje? 8h31. Passei só um minuto hoje. Nós vamos ser cravados em 30 minutos. Já se organiza aí, vamos ser cravados em 30 minutos. De vez em quando a gente dava uns bônus aí, né? 45. Já ficamos 1 hora. A gente vai fazer em 30 minutos cravados de agora em diante, por conta da organização da nossa agenda. E por falar em agenda, existe uma oportunidade gigantesca que ainda está aberta para quem deseja atuar como terapeuta comportamental, principalmente com o público cristão. Nós estamos montando um time de terapeutas cristãos para atender cristãos. Eu não dou conta da agenda sozinho e muito em breve eu vou parar de atender, inclusive, porque não estou dando conta dessa demanda dos cursos, mais a terapia. Então, você que tem vontade de ser um terapeuta, ou você que ama cuidar de pessoas e quer monetizar isso, nós estamos ainda com a janela de oportunidade aberta para você entrar no curso de terapeuta integrativo avançado, que é o Advanced. É um curso de 3 meses. Em 3 meses eu vou te habilitar a ser um terapeuta. Em 3 meses eu vou deixar você pronto para montar o seu consultório, a sua clínica e atender pessoas, e eu vou te dar pacientes. Olha o nível do que eu estou falando. Imagina você que estudou direito, se você tivesse feito a faculdade, terminasse a faculdade já com a carteirinha da OAB e a faculdade já te desse cliente para você ganhar dinheiro. É isso que vai acontecer com este grupo. Ok? Eu ainda tenho, eu acho que 15 vagas, que a gente precisa formar um grupo de terapeutas para atender uma demanda muito grande e que vai aumentar devido aos trabalhos que nós estamos fazendo aqui de expansão. Está chegando muita gente. Cristão tem que ser atendido por cristão, é o ideal. Não é que não pode, né, passar com outro terapeuta, mas você tem questões que vai envolver a sua fé. E que é melhor que você esteja com alguém que entenda disso. Então, existem cristãos procurando por terapeutas cristãos aqui e não estão encontrando. Nós estamos dispensando pessoas porque não tem terapeutas para recomendar. Não tem terapeutas cristãos. Eu estou falando de gente que está buscando por terapeuta cristão. Então, o que acontece? Tem muito mais cristão sofrendo
do que terapeuta cristão formado, habilitado para atuar. Você que é aluno da psicoteologia, no final do curso, você vai se tornar um psicoterapeuta especialista em comportamento humano. Essa formação é uma formação acelerada para a pessoa já ser habilitada para atender de imediato. Então, ao final de 3 meses, vai ter certificado, credencial de terapeuta e já vai receber pacientes remunerados, ok? Vai ter estágio supervisionado, vai ter minha supervisão clínica, enfim. É uma super oportunidade. E para quem quer ser um terapeuta corporativo, hoje entra em vigor, a partir de agora, a partir da meia-noite de hoje, entrou em vigor as novas normas da NR1. As novas normas onde as empresas agora são obrigadas por lei a cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, sujeitos a multas severas, a processos graves, caso não estejam alinhadas. Aí tem o curso, para quem quer isso, que é o curso de especialização em NR1, onde você ganha aí de 10 até 30 mil reais por empresa atendida. Porque as empresas agora, elas são obrigadas a contratar um profissional, e não precisa ser psicólogo, pode ser psicanalista, pode ser terapeuta comportamental, como você, que é aluno da psicoteologia, que vai fazer esse curso de terapia acelerada. Precisa de um profissional de saúde mental para poder analisar os riscos psicossociais do ambiente corporativo e criar um plano de ação para adequar a empresa. Então, são duas gigantescas oportunidades. E se você quiser entrar nas duas, eu preparei um combo especial. Aí você chama lá no suporte, ok? Chama lá no suporte, a gente vai mandar mensagem nos grupos, você clica no link e você chama lá no suporte para pegar mais informações e aproveitar essa oportunidade, tá? O curso da NR1 começa em agosto. Começa em julho, perdão. Não, julho não, é agosto mesmo. Da NR1 começa em agosto. E agora, em julho, já acontece o curso de terapia integrativa avançada para você se tornar um terapeuta. Mesmo você que não tem formação nenhuma na área, se você fez o curso terapeuta cristão, você pode se inscrever para fazer o curso avançado, acelerado de terapia, que você vai conseguir. Tá bom? Chama lá no suporte, chama no direct do Instagram, chama lá nos nossos canais, que vocês vão ter todas as informações. Beleza? Vamos para a nossa oração? Tirou o print? Faz o print aí, para você postar nos stories do Instagram. Coloca lá uma frase que representa o que você achou do nosso encontro de hoje. E lembra de marcar @DanielClave. Eu acho que estou orando errado pelos posts. Vou orar, vou corrigir a oração. Posta nos stories do Instagram e lembra de marcar @DanielClave para eu poder repostar você, tá bom? Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Glorificamos o teu nome pela sua bondade e misericórdia que tem nos alcançado. Nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo mal. Nos dê sabedoria em tudo que formos fazer, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, que nós possamos ter comportamentos alinhados com a sua vontade. Que tudo que nós fizermos no dia de hoje seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, nas nossas orações. Ensina-nos a orar e nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que temos recebido, para que nós possamos falar com o Senhor da maneira correta, adequada, alinhada com os teus desígnios, para que possamos receber resposta e alcançar as providências que nós precisamos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia e até amanhã. Tchau, tchau.